Boa noite, pessoal. Boa noite com muita alegria. Glória a Deus. Começamos a luz da palavra, quarta-feira extraordinária. Segunda-feira nós não tivemos a luz da palavra. Todo mundo estranhou aí, né? Nós não tivemos segunda-feira. A gente já tinha avisado na sexta que muito possivelmente não desse para a gente fazer a luz da palavra na segunda, porque nós tivemos um casamento na segunda-feira, o casamento do Arnaldo e da Ana. São membros do EBON, a bispa celebrou o casamento. Inclusive, nós estamos aqui num cenário aí diferente. Nós estamos em Mococa, então hoje a luz da palavra vai ser gravada aqui em Mococa. Então, sexta-feira é feriado, mas vai ter a luz da palavra também, tá bom? Então não esqueça, sexta-feira estamos juntos de novo. Pessoal da rádio, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Telefone da Hebron, 11 970 13 8161, amém? Bom, vamos falar da rádio rapidinho, pessoal do Facebook, que às vezes não conhecem o aplicativo da rádio. Nós temos um aplicativo da rádio, super tranquilo, super leve. Você baixa aí, entra na tua lojinha aí, no teu celular, smartphone aí. Entra lá no Apple Store, enfim, como o nome que for do seu celular, baixa o aplicativo da rádio, é Rádio Hebron. Você vai baixar o ícone. O que é bom do aplicativo? Quem tem Android, tá? Quem tem iPhone não tem jeito, tem que entrar no site da Hebron, da Rádio Hebron, que é www.radiohebron.com.br. Quem tem o sistema Android, baixa o ícone. O que facilita com o aplicativo? Você consegue compartilhar, você consegue salvar, então tem essas facilidades a mais aí, que para quem não tem, né, no caso do iPhone, não tem. Dá para você fechar a tela, trabalhar, navegar, fazer o que você quiser e continuar ouvindo a rádio. Além do que, nós somos uma rádio, a rádio é nossa, da igreja, né, da Rádio Hebron, e nós temos aí a rádio 100% Jesus. Então, toca louvor 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, ou seja, de segunda a segunda nós temos louvor aí. Então, fica atento à programação da rádio, você vai ouvir todos os ritmos, lembrando, né, que nós tocamos todos os ritmos. A Rádio Hebron você vai ouvir aí, vai estar sempre tocando mais de um ritmo aí, não tem um ritmo só. Então, convido você a participar também. O que é legal também do aplicativo? Consome menos internet, porque como você não está vendo o vídeo, né? Redundância, né? Como não tem o vídeo, consome menos internet, porque você está só no áudio. Então, acaba consumindo menos internet. Quem está usando os dados móveis, é melhor para você. Se não, caso contrário, quem puder, tiver no Wi-Fi, aí conecta no Facebook, tem o prazer de ver a gente também. Amém? Então, sejam todos muito bem-vindos, convidados aí a participar, não só da rádio, mas também do Facebook. E toda a programação da Hebron, depois, né, de 1 hora, 2 horas, para instalar isso aí, a gente tem colocado já diretamente no YouTube. Lá fica fácil porque você não vai procurar por publicações da igreja. Lá você vai soltar os vídeos, todas as programações da Hebron estão lá, amém? Qual que é a programação da Hebron, pessoal? Vamos lá, para a gente lembrar. Segunda a sexta-feira nós temos Palavra do Dia com a Bispa, todos os dias, 8h30 da manhã, das 8h30 até 10h30, né? Mais tarde está terminando a Palavra do Dia. A Bispa traz uma palavra todos os dias. Você já sai para trabalhar ou já vai ouvindo a palavra, o alimento diário que você precisa para vencer o teu dia. Amém? Então, de segunda a sexta-feira, ponto marcado. Na parte da tarde, nós temos aí às 6 horas da tarde, segunda, quarta e sexta, nós temos o quê? Nós temos a luz da palavra que é comigo, né? Então, toda segunda, quarta e sexta, nós temos horário marcado das 18 até as 19. Então, nós vamos estar estudando a Bíblia, nós estamos estudando de uma ordem cronológica, né? Então, nós começamos lá em Gênesis, em abril, e já estamos em 1 Samuel. Devemos terminar até a primeira semana de dezembro, mas daí a segunda semana de dezembro, antes do dia 15, nós vamos terminar 1 Samuel e 2 Samuel. Então, fechamos o ano e retomamos o ano que vem. Então, enquanto marcado comigo, segunda, quarta e sexta. Amém? Uma forma de estudo super tranquila, 1 horinha, passa rápido, você aprende, né? A gente vai tentar trazer de uma forma prática, aí, da forma como eu também achei que era prático para mim aprender, porque eu comecei no zero, né? Então, foi a forma que o Senhor me ensinou e eu achei que foi prático e é com isso, dessa forma que eu vou compartilhar com vocês. Amém? Lembrando que sempre da direção da forma que o Senhor me deu, nada de diferente disso. A única coisa que nós estamos fazendo diferente, talvez, num outro curso que você faz numa outra igreja, é que nós estamos dentro da Bíblia numa ordem cronológica de acontecimento, e às vezes você vai para um curso aí, ou até mesmo de teologia, você vai ver, às vezes, um livro, depois o outro, e nosso não, nós vamos numa ordem cronológica. Então, em determinados momentos, no começo do ano, que nós vamos ver aí Primeira Reis, Segunda Reis, nós devemos passar de um livro, chegar na metade do outro livro, voltar, então tudo isso nós vamos ver. Amém? Mas eu vou estar sempre ensinando e eu vou estar explicando cada caso aí para vocês. Legal? Depois nós temos de terça e quinta. O que nós temos? Prefiro crer.
um programa de testemunho, o pessoal, os membros da Hebron têm vindo contar o testemunho daquilo que viveram. Tem gente que não é membro da Hebron, mas viveu através dos propósitos da igreja, vem contar o testemunho do que viveu na Hebron. Ontem, por exemplo, que de terça-feira é à noite, né? É às 19h30, porque o pessoal trabalha, dá tempo de chegar em casa. A gente estava tendo um problema com o pessoal que às vezes internet, porque a pessoa na casa dela tem internet, mas o upload era ruim, não conseguia ter uma transmissão simultânea boa, com boa qualidade. Então nós estamos gravando à noite também para que a pessoa possa chegar em casa, né, usar o Wi-Fi, ir para o estúdio da Hebron, ou até mesmo nós vamos estar gravando no local, como nós fizemos ontem, aqui diretamente de Mococa. Ontem nós tivemos um testemunho extraordinário aí do Arnaldo e da Ana, que casaram na segunda-feira e ontem já estava dando testemunho do Prefiro Crer. Não só do casamento, não, de tudo que eles têm vivido de milagre. Lembrando que o Arnaldo já tinha dado testemunho dele do Prefiro Crer, o que ele veio falar tinha coisas a mais, quer dizer, ele já estava no sobrenatural, na porção dobrada. A esposa dele, a Ana, também já estava contando já o terceiro testemunho daquilo que viveu com o Senhor. Presta atenção, em pouco tempo, o que ela viveu de testemunho, o que eles viveram em conjunto. A transformação desse casal foi algo extraordinário. Né? Então, se você não viu, eu não vou contar tudo, depois você entra lá, está gravado no YouTube e está também na página do Facebook, você vai ver o testemunho que eles deram ontem. Então, de terça e quinta, esse encontro marcado. De quinta-feira, o propósito é à tarde, às 3 horas da tarde. Então, amanhã tem às 3 horas da tarde. Nós vamos estar gravando mais uma pessoa contando testemunho. Eu não vou falar para vocês quem é. Espera até amanhã, que tem surpresa aí. Então, a gente vai estar aqui em Mococa, vamos gravar com o pessoal daqui de Mococa. Então, nós chegamos aqui no domingo, de domingo para segunda, já fizemos a gravação, né, da palavra do dia, tem sido feita aqui já, essa semana inteira. Sexta-feira, de novo, nós já estamos em São Paulo, firme e forte. Amém? Então, essa é a programação da Hebron, de segunda a sexta-feira. Sexta-feira tem um detalhe. Nós temos a programação da Bispa de manhã, a palavra do dia. Depois, comigo, às 18 horas, das 18 às 19, e às 21 horas, nós temos o quê? O Gospel Night, um programa do Bispão. Ele tem trazido uma palavra ali de louvor, né? O programa é de louvor, é 1h30 aí das 9 até as 10h30 da noite. Ele vai trazendo louvor para vocês. E também, né, no meio disso, vai trazendo para vocês também o quê? Uma palavra. Ele traz uma palavra, depois ora por todos vocês, então tem sido grande bênção. Então, sexta-feira tem Gospel Night, eu espero vocês também. E depois do Gospel Night, quem está participando conosco, nós estamos indo para o Monte. Nós iremos sexta-feira que vem, sexta-feira agora também, novamente, né? Então, nós temos um propósito, nós temos estado lá meia-noite, até 1h da manhã, mais ou menos, 1h30. Quem quiser vai receber o áudio, a vez que vai gravar ao vivo lá no Monte, e a gente está passando o áudio para vocês. Nós somos sexta-feira, estava chovendo, mas glória a Deus, cessou um pouquinho, nós conseguimos subir e estivemos orando pela vida de vocês. Uma direção que o Senhor deu. Nesse mês, o mês de novembro, nós vamos ter 5 sextas-feiras. E o Senhor deu a direção para a Bispa estar subindo, nós subimos aí, já 2 sexta-feiras, vamos subir todas elas, então, esse mês eu convido você a estar conosco. Amém? Glória a Deus, pessoal. E de domingo, nós temos o quê? O domingo, Santa Ceia, né? Santa Ceia, tivemos domingo agora, mas domingo é o domingo da família. Então, nós estamos em comunhão todo domingo, aí às 10 horas da manhã, o culto da família. Coincidentemente, nós tivemos Santa Ceia domingo agora, por quê? Porque nós iniciamos o jejum e o relógio de oração. É uma das marcas da Hebron. Eu não vou falar para vocês sobre todos os propósitos, nós temos vários propósitos da Hebron. Nós somos uma igreja virtual, porém, nós temos muita atividade. O pessoal até estranha, porque acha que por ser virtual vai ser bem light, bem tranquilo, não tem nada tranquilo. Pelo contrário. Nós temos atividade toda semana. É relógio de oração, é propósito do salmo, propósito da família, propósito financeiro. Então, toda semana, você vai se doutrinando a estar no altar do Senhor. O relógio de oração, que é a marca da Hebron, que foi quando começou a Hebron, começou com o relógio de oração, só que naquela época era 24 horas de oração. Então, cada 1 hora tinha um orando. Nós não tínhamos muita gente, devemos ter aí, o pessoal que entrava aí, umas 10 pessoas, mais ou menos. Então, tinha horário aí que a gente fazia 3, 4 horários, ia se revezando entre a gente para fazer o relógio de oração. Então, foi algo extraordinário, uma experiência maravilhosa. E hoje, o Senhor deu alguns horários para a gente. O que muda são o horário das 3 da manhã e das 3 da tarde, que não é todo mês que tem. Esse mês, por exemplo, está tendo. Começou domingo, vai terminar domingo agora. Então, nós temos o horário da meia-noite, 3 horas da manhã, 6 horas da manhã, depois nós temos o meio-dia, às 3 horas da tarde, às 15 horas, e às 18 horas fazendo encerramento. Então, nós temos horário de relógio de oração para todo mundo. Você vai pedir para colocar no horário que você pode estar orando. Lembrando que
É o momento onde você assumiu um compromisso com o Senhor, vai entregar a tua oferta de louvor e de adoração. Então esteja você, né, no relógio de oração. Ah, bispo, eu não sei orar. A melhor coisa é o relógio de oração, que você vai aprender naturalmente como é que ora. Primeiro que é uma conversa tua com o teu pai. Né? Então, nós estamos conversando com o nosso pai. Então nós vamos fazer o quê? Cria o ambiente de adoração, nós recebemos a palavra, né? Que a gente grava no relógio de oração. Gravou a palavra, você vai receber aquela palavra que vai reger o teu dia. Acabou, a gente coloca louvor, né? Quem está dirigindo o relógio de oração naquele horário vai colocar louvor, vai criar um ambiente de adoração e depois você vai orar ao Senhor aquilo que você tem que colocar dentro do altar do Senhor. Então essa 1 hora passa super rápido, é 10, é super tranquilo. Então tem o relógio infantil das crianças, normalmente no finalzinho do mês, né? Tem o relógio infantil. Então se prepara para participar, coloca o teu filho no relógio de oração infantil. É importante, nós temos essa função, e nós vimos, aí já estudamos o livro da lei, nós vimos que é importante a gente, como pais, né, colocar o nosso filho no caminho certo. Uma das coisas a ensinar é o relógio de oração. Já coloca o teu filho no relógio de oração, os louvores é diferente, logicamente o deles, né, é mais infantil, com animação, coisa e tal, e eles vão aprendendo também. Tem os vídeos com a palavra, depois a pessoa que vai estar ministrando entra lá, grava um áudio para eles, também numa linguagem que eles entendam. Então, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, é fantástico. Coloca o teu filho no relógio de oração infantil, não perca os propósitos da Hebron. Né? Ah, bispo, eu não recebi. O pessoal já sabe que o primeiro propósito, normalmente, da Hebron, o que é? É o relógio de oração. Então, você viu que está chegando, comecinho do mês, teve Santa Ceia, normalmente inicia-se já na Santa Ceia. Então, nós estamos em jejum, só que nós vamos no jejum de 52 dias, mas o relógio de oração começou no domingo e termina domingo agora. Então não fica fora de relógio de oração. Nós estamos entrando aí à meia-noite, entramos no 4º dia do relógio de oração. Algumas pessoas estão fazendo, inclusive, agora o relógio de oração das 18 horas aí. Amém? Glória a Deus. Bom, recados dados, vamos começar, né? Em nome de Jesus eu vou orar, mas já abram suas Bíblias em 1 Samuel, no capítulo 12, por favor, que é o capítulo que nós paramos. Eu vou orar e vou voltar um pouquinho para a gente lembrar aí que nós tivemos segunda-feira para a gente recapitular o que foi ministrado na sexta, ok? Para vocês não perderem a história. Glória a Deus. Então, em nome de Jesus, feche seus olhos, encurve a cabeça e vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar por essa noite extraordinária que o Senhor nos preparou. Quero te pedir nesta noite, Senhor, tira todo o comichão dos nossos ouvidos, para que possamos ouvir a tua voz. Fala conosco, Pai, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir e aprender nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço também, Senhor, que possamos entrar na tua presença limpos de mão, puros de coração, nos limpa de todo pecado, tudo aquilo que não provém de ti, Pai, em nome de Jesus. Que todo cansaço, Pai, de um dia de trabalho, toda sonolência espiritual, Pai, caia por terra, Senhor, em nome de Jesus. Que toda apostasia caia por terra, Senhor, em nome de Jesus. Eu te peço também, Senhor, usa a minha vida, a minha voz, a minha imagem, que eu diminua cada vez mais e o Senhor cresça, Pai, em nome de Jesus, Pai. E tudo que o Senhor fizer, Deus, na minha vida, na vida dos teus servos, a honra, a glória e o louvor é teu, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Deixa eu ver quem que aparece aí para mim. Bom, Jaque, boa noite com muita alegria. A Bispa, Maurição, que saudade. O Maurício estava com a gente aqui, foi embora na segunda. Ele, a Valéria, o Marcelo, glória a Deus aí, saudade de vocês. Foi muito bom estar com vocês. A gente estava comentando aqui, o Everton chegou e perguntou, cadê o Maurício? Faz falta, o Maurício é nosso parceiro aí. Jonathan, boa noite com muita alegria. É Jonathan? Acho que é isso mesmo, não consigo ler muito longe aí, mas enfim, quem eu estou vendo aí. Sofia Delfinópolis está aqui do ladinho, né, pertinho aí. Boa noite com muita alegria. Dona Deise, boa noite com muita alegria. A Glaucia está aqui comigo ao vivo. O pessoal de Mococa hoje tem a vantagem, tá? A Glaucia aqui, do lado esquerdo. Né? Glória a Deus, está com a gente ao vivo. A Ana Carolina está aqui também ao vivo, que é a filhinha da Ana está aqui com a gente. A Ana Clara está aqui com a gente também, que filha da Ana também, as duas meninas lindas. O Arnaldo, o esposo da Ana, ela orou e Deus pôs ele aí de folga, ele ia trabalhar já ontem, né? Ia voltar a trabalhar, está aqui com a gente. Glória a Deus, grande bênção. Então, boa noite para todos vocês. É muito bom estar com a gente. O Everton também está aí, está lá com a Bispa, está sentado. A Maísa está aqui, está na relógio de oração. A Ana está lá com a Jaque. Então está todo mundo aí. As crianças também, a Mel, a Estherzinha, está todo mundo aí com a gente. Glória a Deus aí pelo pessoal que está aqui ao vivo.
e tem aqueles que vão vir aí, que estão espalhados pelo Brasil afora. Amém? Glória a Deus. Bom, pessoal, vamos lembrar aí o que a gente falou na sexta-feira? Na sexta-feira, a gente parou aí, a gente começou a falar principalmente de Saul aí, o momento da unção de Saul. Saul saiu para buscar as jumentas do pai que havia sido perdida, ficou aí rodando alguns dias, estava acabando o suprimento. Aí ele chega para o seu moço e fala: olha, a situação já está complicada, o meu pai já deve estar preocupado comigo muito mais do que com as jumentas, então é melhor eu voltar e resolver esse problema. E aí o rapaz fala: não, faz o seguinte, fica aqui, vamos ir até aqui na cidade próxima, porque lá tem um vidente, e ele é capaz que ele indique onde está as jumentas do teu pai. Ele falou: mas como que a gente vai? Não tem mais pão, não tem mais nada, não posso entregar nenhuma oferta. Ele falou: eu tenho um pouquinho de prata aqui, dá para a gente entregar uma oferta, vamos até o vidente. Aí eles vão, chega lá, a pessoa fala: olha, o profeta está aí, o vidente está aí. Ele está subindo, ele veio para a festa para entregar o holocausto, corre que vocês pegam ele. E aí eles se encontram com quem? Com Samuel. E o Senhor já avisa para Samuel: ó, lembra que eu te falei ontem que hoje você ia encontrar um rapaz, que eu ia te enviar um rapaz, assim, 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 e se tratando de Saul. E aí o que acontece? Quando ele se depara com Samuel, o Senhor fala para Samuel: esse é o rapaz que eu te falei. E aí Samuel convida ele para participar da mesa, do banquete com ele. E lá pede para o cozinheiro para que traga a porção a qual ele tinha separado, ou seja, uma porção sacerdotal, para que entregasse para o pai. Todo mundo talvez estranhou, porque não era uma porção que você entregava para quem você quer honrar. Então se via automaticamente que queria se honrar Saul aqui nessa situação, né? E aí o que acontece? Aí ele fala assim: ó, e tem mais, não se preocupa, porque as jumentas do teu pai, ele já achou, elas estão assim, 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 e realmente seu pai está preocupado com você. E aí ele passa ali, faz um banquete com Samuel, e Samuel fala para ele: preciso falar com você. E na sequência, fala com ele, olha, que ele tinha realmente um chamado, e que começa a dar algumas revelações para ele: ó, você vai andar, você vai profetizar, você vai contar 3 camaradas assim, eles vão te dar o alimento, depois você vai para outra cidade, na hora que você estiver passando, tem várias pessoas lá, tem vários profetas ali profetizando, e o Espírito Santo de Deus vai tomar você vai profetizar também, e coisa e tal. E aí, logo que ele sai, o Espírito Santo já toca ele, e a coisa já começa a acontecer lá de imediato. E todo mundo estranha: quem é esse rapaz que está profetizando? De repente ele fala: é Saul. E aí um dos rapazes que estava lá era tio de Saul. Eu nem sabia que meu sobrinho profetizava, que ele era profeta, né, coisa e tal. E estranho, e as coisas começam a acontecer. Aí o que acontece? Na sequência, no capítulo 11, já um pouquinho do capítulo 11, aí vem a unção de Saul, né, colocado ele como rei. O que acontece? Então começa a se lançar lá, né, a sorte, né, o Urim e o Tumim, para se lançar a sorte, para ver quem seria o rei. E aí começou a ir lá, lançando, até que chegou a tribo a qual pertencia a família dele, chegou na casa dele, e depois chegou-se a Saul. E procuraram ele, estava escondido lá nas malas e coisa e tal. E aí o senhor falou: tá lá o rapazinho escondido na mala. E quando ele sai, ele era alto, né, vistoso, né, muito alto, já se destacou no meio da multidão, porque ele era mais alto, né? E aí o que acontece? Foi ungido rei. Saiu na sequência e vence os amonitas, prepara uma estratégia ali e vence os amonitas. Então, terminamos na sexta-feira com essa vitória dele com os amonitas, uma vitória importante contra os amonitas, né? A marca, né, do povo de Israel é justamente vencer com os opositores. Vencer com quem? Contra os filisteus, os amonitas, né? Os edomitas. Então, vamos ver todo esse povo aí que era inimigo do povo de Deus. Amém? Capítulo 12, então, abram aí, vamos ler aí, porque aqui fala sobre a renúncia, né? Resignar o cargo, né? Samuel resigna o seu cargo. Resigna é renunciar, tá? Então, traduzindo aí, algumas traduções talvez esteja como resignar, é renunciar o cargo. Amém? Vamos ler do versículo 1 até o 5 aí. Então disse Samuel a todo Israel: eis que ouvi a voz, em tudo quanto me dissesse, se constituir sobre vós um rei. Ou seja, o povo tinha pedido um rei para ele, e ele obedeceu. Lembra que eu ministrei para vocês, ele não queria, ele se sentiu chateado, porque afinal ele era o elo entre o Senhor e o povo, mas o povo pediu um rei, ele ficou chateado, o Senhor falou para ele: olha, calma, Samuel, o problema não é com você, essa bronca é comigo, né? Porque eles não estão rejeitando você, estão rejeitando a mim. Porque estava saindo do reino, da teocracia, né, do governo de Deus,
e agora instituindo a monarquia, a dinastia, ou seja, um governo agora de homens, né, propriamente ditos. Então, Samuel não gostou disso, mas o senhor falou para ele, calma, deixa que o negócio é comigo, e não é você que eles estão rejeitando a mim. Pois bem, eles querem um rei, constitua-se um rei. E aí constituiu o rei, que é justamente Saul. E agora, nessa passagem, começa Samuel aqui já querendo sair dessa função. Por quê? Ele já não tinha mais necessidade de ser juiz, uma vez que agora tinha instituído um rei. Por quê? O profeta Samuel ele tinha 3 funções aí, de profetizar, ser sacerdote e ser juiz. Porque nós vimos num tempo do livro de Juízes que era onde os juízes governavam. Eles eram como se fosse um rei naquela época, mas eles aqui governavam o povo, cada tribo, algumas tribos, algumas cidades eram governadas por esse juiz. Inclusive, em alguns momentos, juízes em cidades distintas lá, cada qual governando na sua cidade lá como juiz, ok? E Samuel, muitas pessoas chamam ele de um juiz de transição. Por que de transição? Porque sai do governo, né, de homens e juízes e passa a ter o governo agora de um homem, sai do governo de Deus também e para o governo de um homem. Ele é esse juiz de transição, faz a transição de juízes para rei, ok? Vamos lá. Agora, pois, eis que tendes o rei à vossa frente. Já envelheci, estou cheio de caça, né? E meus filhos estão convosco. O meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Samuel começa a falar sobre o procedimento dele. Por quê? Ele agiu bem, agiu corretamente todo o tempo que ele serviu ao Senhor. E ele começa falando isso. E uma das coisas que nós sabemos é que ele já foi constituído diretamente quando ele parou, né, de ser amamentado. Ana entregou ele para que ele fosse constituído pelo profeta Eli. Então, era o nazireu de Deus ali, foi constituído já desde o ventre da mãe. Mas só foi entregue para o profeta Eli assim que parou de amamentar, muito possivelmente ali com 3, 4 anos, amém? Eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, de quem tomei o boi, de quem tomei o jumento, a quem defraudei, a quem oprimi, e as mãos de quem aceitei suborno, para encobrir ele os meus olhos, e vou-los restituirei. Então responderei, em nada nos defraudastes, e nem oprimistes, nem tomastes coisas das mãos de ninguém. E eles lhes disse, o Senhor é testemunha contra vós outros, se eu ou seu ungido, e é hoje testemunha de que nada tendes achado nas minhas mãos. E o povo confirmou, Deus é testemunha. Então ele começou a perguntar, eu roubei boi? Eu roubei jumento? Eu fiz alguma coisa para alguém? Eu subornei? Eu fiz alguma coisa que tenha contra mim? Se fez, se eu fiz, me fale agora que eu vou pagar. Por quê? Eu quero saber se existe alguma coisa contra mim. Ele começou a falar e se defender. A gente sabe que o profeta Samuel, um pouquinho diferente de Eli sabe que deixou os filhos dele, Hófni e Finéias ali, né? Os filhos se corromperem e morreram por essa corrupção, né? Porque se prostituíram, pegaram as coisas consagradas do Senhor, não podiam mexer nas coisas consagradas do Senhor. E eles mexeram, então tiveram uma morte difícil. O pai também, né, uma apostasia, né, que chegou no final ali, onde ele advertia os filhos que fizeram coisas erradas, mas não tomavam atitude prática. Né? E lembra que eu ministrei vocês no começo falando sobre relógio infantil? Nós temos obrigação de ministrar os nossos filhos? Aquilo que nós não fizermos, vamos ser cobrados por tal, porque é nossa responsabilidade. E isso é estatuto perpétuo. Né? Então, o que acontece? O profeta Eli não corrigiu. Falou, mas não tomou uma atitude prática. Como se a gente fosse trazer os dias de hoje, ele não botou de castigo. Como que a criança se aprendeu, não botou de castigo? Você não falou, só falou, olha, não pode fazer isso, mas também ficou por isso mesmo. No dia seguinte está fazendo a mesma coisa. Então, o que acontece? Não tomou uma atitude prática. Né? E agora, diferentemente com Samuel, os filhos dele também não eram, né, nenhum santo, pelo contrário, né? Também não podiam, tanto é que quando foram chamar Samuel, falaram, você já está de avançada idade, os seus filhos também não estão no caminho muito bom, mas ainda assim eram melhores, pelo menos, que Hófni e Finéias, né? Samuel havia servido ao Senhor com muita retidão e agora se colocava diante de todo o povo, quase como uma audiência pública na época, né, como se fosse constituída, chamando todo mundo para isso, né, falando a todos sobre sua conduta, então, qualificando a conduta dele, de que ele tinha sido um homem, mostrando que ele tinha sido um homem íntegro, né, e fiel.
Na realidade, o povo não tinha nada contra ele, pelo contrário. Até um rei que o povo pediu, ele ungiu para eles. Então, até aquilo que poderia ser um problema, ele falou assim, meu, até um rei que vocês pediram, eu constituí para vocês. Então, não tem nada que vocês possam reclamar, né? Além de toda a integridade que eu tive, quando vocês pediram um rei, que embora eu não concordasse, presta atenção para você ver, embora, ele fala o quê? Embora ele não concordasse com o rei, ele ungiu e constituiu um rei. Então, não tinha que se falar, nem reclamar, nem misericórdia. Ele então, com o seu discurso de exortação ao povo, foi lembrando da fidelidade de Deus para com o povo, quando clamaram ao Senhor, que enviou Moisés e Arão para libertá-los. Então, era uma coisa comum, a gente viu Moisés falando isso também, Josué falou sobre isso, que era lembrar eles o quê? Aliás, o livro ali, Espera de Deuteronômio, se falou muito sobre isso. Olha, tão lembrado, lembra que Deus, e Josué, inclusive, nos últimos dias dele, falou muito isso, exortou o povo. Lembra que Deus mandou Moisés, mandou Arão, libertou vocês. Ou seja, olha tudo que Deus fez para você. Mas a gente precisa lembrar. Não pense você que hoje nós não precisamos lembrar de tudo que Deus fez. Deus não tivesse feito tudo aquilo naquela época, a gente não estava aqui. O que Deus fez agora conosco? Né? O quanto Deus tem feito conosco, então a gente precisa lembrar. Né? E a administração, ela vem para quê? Para que a gente lembre. As escrituras estão aí para que a gente lembre tudo aquilo que Deus fez e aquilo que Deus pode fazer. Às vezes vai ministrar a pessoa e fala, poxa, mas é tão difícil, mas me fala quem na Bíblia que teve uma vida fácil. Quem teve uma vida fácil? Só que as pessoas querem ter tudo do bom e do melhor, mas não quer pagar o preço, não quer se colocar, né? Se coloca, eu posso garantir para você, se você se colocar para viver a vontade de Deus, você vê que tudo é mais tranquilo. Agora, se coloca para viver a vontade, né, a vontade de Satanás aí, você vai ver como você vai virar fantoche. Acha que é ilusório, você acha que está indo muito bem, quando na realidade não está indo. E aí depois Satanás vem com a conta para você pagar. Igual, eu brinco que é igual cartão de crédito. Satanás está dando corda para você, dá limite. Daqui a pouco ele fala assim, agora está na hora de você me pagar, amigão. E aí? Então, misericórdia, né? Depois ele fala que Deus tinha colocado eles na terra prometida e que eles ignoraram ao Senhor e se contaminaram com os Balaíns. E o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus, né? No caso, a gente viu lá como o general Cícera, lembra? General Cícera, que eu levo o nome de Cícera, mas era um homem, general do exército filisteu aí, que estava, né, aterrorizando o povo de Israel. Então, aqui, Samuel lembrando ele, lembra que vocês fizeram tudo isso, o Senhor colocou vocês na terra prometida, mas vocês tinham tudo para viver, né, uma maravilha, mas se corromperam com os Balaíns, com os outros deuses, e aí o Senhor colocou vocês para sofrer na mão dos filisteus. Mas depois nas mãos ainda dos moabitas e vários outros, o Senhor foi colocando. Por quê? A gente viu no livro de Juízes que o povo andava muito bem, começava, o que acontece? Se esquecia que, né? Quando você está tudo bem, você esquece de Deus. Né? Recebeu a bênção, você não volta para a igreja, às vezes nem para agradecer. Acredite você se quiser ou não. Tem gente que não volta nem para agradecer. Porque foi buscar a bênção, já teve a bênção, você não volta para agradecer. E tem aquele que ainda consegue voltar para agradecer, mas voltou a agradecer também, não volta mais. Só vai voltar quando tiver um perto de novo. E o livro de Juízes é exatamente isso. O povo vai bem, tinha 20 anos de paz, esquecia de Deus, aí se lambuzava do pecado. O Senhor colocava lá eles na mão dos amonitas, dos moabitas, amalequitas, e eles sofriam tudo novamente. Então você vê que não é difícil entender a Escritura? Só não entende quem não quer. Precisa ser inteligente para entender isso aí? Não. O que a gente não quer, às vezes, é obedecer. A questão toda está na obediência, nós queremos obedecer. Né? E aí, quando você não obedece, vai pagar um preço caro. Né? Aí já viu, né? Aí depois ele fala sobre Azor, sobre os filisteus, sobre Moabe, né? Esses foram 3 principais opressores de Israel durante o período de Juízes, que é Azor, os filisteus e os moabitas. Esse foi um povo que assolou demais o povo de Israel no tempo de Juízes. Lembrando que se passaram ali mais de 350 anos. Imagina você, vamos analisar hoje. 30 anos, 40 anos de opressão, não era fácil não, desculpa, era um tempo muito difícil. Hoje a gente não quer passar por 6 meses aí de tempo duro, né, de deserto, imagine passar 40 anos. Então presta atenção aí, né. O povo clamou, disseram que estavam arrependidos, era o discurso sempre deles. Clamavam, diziam que está arrependido, fala se você não lembra alguém que é assim. Estavam arrependidos, que assim, se o Senhor eliminasse os inimigos, eles serviriam somente a Deus. Olha como é que o povo era. Olha, faz o seguinte, Deus, se você eliminar a gente da mão dos opressores, aí a gente volta a servir você. Olha que acordo fácil, né? Tem gente que é assim, Deus, se o Senhor me livrar dessa enfermidade, eu não saio mais da igreja, mas também se continuar com a enfermidade, eu abandono, eu vou virar as costas. É assim que o povo faz, não pense não. Como se Deus tivesse obrigação. Ele não tem obrigação nenhuma.
Nós não somos merecedores de nada, nós vivemos pela graça. Amém? O Senhor enviou, então, Jerubaal, Baraque, Jefité e a Samuel, né? E os livros das mãos, os livrou da mão dos inimigos. Então, a gente viu aí Jefité livrando o povo, Baraque, que estava com a juíza Débora, Jefité, que libertou o povo de tudo isso. Então, a gente viu algumas pessoas que foram levantadas aí e libertou. Tudo isso, Samuel estava lembrando, né? Lembrando eles do que tinha passado. Amém? Na prosperidade esqueciam-se de Deus e caíam em apostasia. Na aflição e na dor, lembravam-se de Deus e recorriam a Ele. Diferente do que a gente vive hoje? Não. Né? Olha, vamos ler de novo. Na prosperidade, esqueciam-se de Deus e caíam em apostasia. Está tudo indo bem, esquece de Deus. Aí, na aflição e na dor, lembravam de Deus e recorriam a Ele. Então, muita gente só recorre a Deus realmente quando precisa. Se não apertar, se não, né, não for pela dor, a pessoa não vai para o Senhor. Infelizmente, é uma verdade. As pessoas só recorrem ao Senhor na hora da dor. Se estiver indo tudo bem, ninguém lembra do Senhor, né? Então, infelizmente, a vida do ser humano é assim. Vamos ler o versículo 12 ao 15 aí. Que diz assim: Vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós outros, me dissestes, não, mas reinará sobre nós um rei, ao passo que o Senhor, vosso Deus, era vosso rei. E agora, pois, eis aí o rei que elegestes e que pedistes, e eis que o Senhor vos deu um rei. Se temer ao Senhor e o servides, e lhe atendedes a vós, e não lhe fordes rebeldes ao mandado, e seguides ao Senhor vosso Deus, tanto vós como o vosso rei, que governará sobre vós, bem será. Ou seja, se você ouvir a voz de Deus, se o rei de vocês ouvir a voz de Deus, vai tudo muito bem, tudo maravilhoso. Então, a receita do bolo, tranquila, né? Se, porém, não derdes ouvido à voz do Senhor, mas antes fordes rebeldes ao seu mandato, a mão do Senhor será contra vós, como foi contra a dos vossos pais. Então, aqui, dando um chacoalhão duro para eles aqui. Se vocês obedecerem a Deus, o rei obedecer a Deus, vai bem. Mas, se vocês não obedecerem, lembra de como foi com os seus pais? Aqui se referindo como tinha sido o tempo de juízo, como tinha sido o tempo do deserto, onde o povo morreu, esperando ali, né? Queriam entrar na terra prometida, mas o que acontece? Foram murmuradores e, por conta disso, não entraram na terra prometida. Passaram 40 anos no deserto, morreram todos no deserto. Somente quem tinha menos de 20 anos que teve a oportunidade de entrar na terra prometida. A nova geração que foram nascidos no deserto. Amém? Samuel, então, chamou o povo agora para que eles vissem o poder de Deus. Era a estação para a cega do trigo em Israel. E clamou Samuel para que o Senhor enviasse chuvas e trovões. Então, agora Samuel queria mostrar para eles o poder de Deus. Se vocês não viram ainda, é pouco para vocês, então espera para ver o que Deus vai fazer aí. Amém? A terra recebia a chuva durante a cega, estação de inverno, e se a chuva de inverno caísse durante a cega do trigo, seria muito incomum. Ou seja, a chuva que, traduzindo em miúdos aí, a chuva que ele estava pedindo era uma chuva completamente incomum para aquela época. Então era para mostrar que realmente era por intervenção do Senhor, que era Deus fazendo. Amém? O milagre tinha como objetivo convencer o povo de seu grande pecado de exigir um rei. Então Samuel queria mostrar para todos eles, vocês pediram tanto o rei, entenda o pecado que vocês fizeram. Vocês tinham o governo de Deus e pediram um rei. Então era isso que Samuel estava dando um puxão de orelha deles. O milagre também serviu para aumentar o respeito de Israel por Deus e também por Samuel, porque viram que isso foi intercessão de Samuel. Se a gente pegar lá com Moisés, o que aconteceu? O povo não achou que poderia ocupar o lugar de Moisés? E olha, se Moisés não intercedesse por esse povo, eles seriam morridos. A própria irmã dele, lembram? Ela e Arão foram lá, Miriam e Arão foram lá, acharam também que podiam fazer acontecer, e ela ficou com lepra. E se Moisés não intercede, né, por eles, principalmente por ela, né, ela teria sido consumida por lepra. Então, tomou um puxão de orelha lá e entendeu que o elo era Moisés, né? O camarada paga um preço. Levar esse povo durante o deserto, reclamando, murmurando. Uma hora tá com sede, uma hora tá com fome, cada hora que uma coisa, com saudade do pepino, com saudade do chuchu. Não era fácil. Olha só, realmente, Moisés, por isso que a palavra de Deus fala que ele era manso. Era mansidão. Realmente não tinha homem manso, mais manso do que Moisés. Se a gente for analisar,
Aguentar aquele povo murmurando. E outra, detalhe, eu não estou falando de você aguentar 3, 4 pessoas na sua orelha. Ele aguentou, segundo os estudos, teria pelo menos mais de 3 mil pessoas que saíram na época do Egito. Então, por aí você imaginou, tem cidade aí que não tem, cidades grandes que não tem 3 mil habitantes, 3 milhões de habitantes. 3 milhões de habitantes é muita gente. Amém? O povo temeu e pediram a Samuel que clamasse ao Senhor para que eles fossem mortos, para que eles não fossem mortos, pois além de todos os seus pecados, eles teriam o acréscimo do pedido de um rei. Então, eles fizeram clamar a Samuel quando viram os trovões, quando viram tudo. Samuel, clama por nós aí, por tudo que nós fizemos de pecado e também pelo fato de a gente ter pedido um rei. Quer dizer, estavam começando a entender o que eles tinham feito. Samuel exortou. Só que assim, já tinham feito e o rei já estava constituído. Deus ia voltar atrás. Amém? O alerta de Samuel foi simples, mas agora não temais por ter cometido todo este mal. Basta apenas agora servir ao Senhor de todo o coração, se desviem de servir coisas vãs, ou seja, servir a outros deuses que não se aproveitam de nada, sendo apenas vaidade. Então Samuel falou para eles, para um pouquinho, só ouve o Senhor agora, o que já foi, Deus já perdoou, bola para frente, vamos seguir um novo começo. Até porque o fruto do pecado daqueles que eles cometeriam pagar com a servidão, porque ter um rei também não era fácil naquela época, né? Vamos ler o versículo 23 ao 25 aí. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinareis o caminho bom e direto. Tão somente, pois, temei ao Senhor e servi fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas vos fez. Se, porém, perseverardes em fazer o mal, perecereis, tanto vós como o vosso rei. Então, uma coisa que Samuel já deixa claro, fica tranquilo que eu vou continuar orando por vocês. Servo de Deus, né, não tem outra atitude. A gente estava comentando outro dia. Quantas vezes a gente vê pessoas que entram na igreja, na Hebron, vou dar exemplo da Hebron, porque eu posso falar de outra igreja, né? Fala da nossa. Pessoal que vem para Hebron, por algum motivo, porque às vezes a bispa dá uma direção, a gente dá uma direção para a pessoa não quer obedecer. Só que assim, eu não vou dar uma direção para você diferente do que está escrito na palavra. Só que a pessoa não quer obedecer. Aquela serviço dura, né? Prefere pagar o preço. Aí fala, cobra, esgargata, vai embora. Nem por isso a gente vai deixar de orar pela pessoa, pelo contrário. Meu papel é sacerdote, eu não estou aqui para ficar julgando ninguém, eu estou aqui para orar. Né? Nós somos reparadores de brecha. Né? Então, meu papel é orar, nós vamos continuar orando. Só pai, de repente ela volta de novo e tudo vai bem. Nosso papel é orar por essa vida. Amém? Samuel mostra claramente que era um servo de Deus, deixando claro que mesmo não aprovando o que eles tinham feito, aquilo que eu acabei de falar para vocês, o que eles faziam, em suas atitudes, ele jamais agiria com sentimentos, ele continuaria orando pelo povo. Então, nós não somos movidos por sentimento. Aliás, a palavra de Deus, se você pegar de Gênesis, Apocalipse, não fala em sentimento. Né? Fala em ordenança, em obediência, mas não fala em sentimento. Eu vou perdoar porque eu fiquei com dó. Não tem pena, não tem nada disso. A Bíblia não fala em pena. Vocês em algum lugar? Não fala de pena, dó, não tem nada disso. Até porque a Bíblia deixa muito claro que aquilo que você plantar, você vai colher. Plantou tomate, você vai colher tomate, não vai colher chuchu. Agora, se você não está gostando do que você está colhendo, então presta atenção no que você vai plantar a partir de agora. Mas olha o que eu estou vivendo. Então, planta diferente, querido, você vai colher outra coisa. Agora, o que você está plantando, você quer colher o quê? Planta discórdia, planta o que não presta e depois quer colher coisa boa. Eu não entendo, né? E fala isso, analisa a tua situação com a plantação. Você plantou milho, você não vai colher mandioca, você vai colher milho, querido. Desculpa, você plantou milho, você quer colher mandioca? Não vai colher. Então, é simples. O que a gente não quer é entender, né? Mas que é simples. É assim, para uma criança que se eu perguntar, vai entender. Embora eles tivessem deixado, né, de suas atribuições como juiz em Israel, Samuel prometeu ensinar o povo. Então ele deixa muito claro que, embora ele não fosse mais juiz, ele estava saindo, né, renunciando a essa função de juiz, porque ele tinha constituído no rei, não tinha necessidade de um juiz, mas ele ia continuar orando, ou seja, profetizando, né, fazendo o papel de sacerdote. Amém? Capítulo 13. Guerra entre os israelitas e os filisteus. Vamos ler do versículo 1 ao 4 aí, por exemplo. Só avançar aí. Um ano reinara Saul em Israel. No segundo ano de seu reinado sobre o povo, escolheu para si 3.000 homens de Israel, e estavam com Saul 2.000 em Micmas e na região montanhosa de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. E despediu o resto do povo, cada um para sua casa. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá. Os filisteus ouviram pelo que Saul fez tocar as trombetas por toda a terra, dizendo: ouçam isso, hebreus. Todo Israel ouviu
dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez odioso aos filisteus. Então o povo convocado para junto de Saul em Gilgal. Aqui, então, eles derrotaram os filisteus. Os filisteus, logicamente, tiveram raiva, porque era um inimigo muito ferronho do povo de Israel, enfrentando eles por muitas vezes. Então, aqui se sentiram incomodados aí. Lembrando, em Atos, capítulo 13, versículo 21, confirma que Saul reinou por 40 anos, tá? Então, a gente vai ver aqui, 40 anos reinou Saul, 40 anos reinou Davi, e 40 anos reinou quem? Salomão. Depois daí, houve a divisão dos reinos aí, né? A divisão das tribos, e aí começa a mudar bastante a história. Então, nós precisamos entender bem agora, para lá na frente eu vou explicar também de uma maneira super tranquila, para vocês entenderem quando houve a divisão das tribos, ok? Deus começa a usar Saul, e assim como também o cumprimento da palavra, ele tem vitórias importantes sobre algumas guarnições dos filisteus. Ao contrário do que muita gente pensa, Saul foi, ungido pelo Senhor, foi escolhido pelo Senhor, né? Ah, mas Saul fez o que fez. Tudo bem, mas ele foi ungido pelo Senhor. Se no meio do caminho saiu da curva, é outro negócio. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E muitos que têm o chamado, chegam na metade do caminho, o cara não quer exercer, prefere a rebeldia. Vai pagar o preço da rebeldia, e nós vamos ver que Saul não vai ser diferente disso. Amém? Os filisteus, por sua vez, não aceitaram essa derrota. Facilmente reuniram-se para pelejar contra Israel. Mas agora com 30 mil carros e 6 mil cavaleiros, ou seja, uma briga de gente grande. Uma multidão como a areia do mar, diz a palavra, né? Foram e se acamparam na proximidade de Micmas. Ou seja, agora eles estavam com 30 mil homens, mas 30 mil carros e 6 mil cavaleiros, era muita gente. Então, quando a gente fala sobre aquelas guerras daquela época, você fala, tinha 100 camaradas lá, não tinha 100 camaradas não, tinha muita gente, 30 mil homens. Teve batalha aqui que perdeu 22 mil homens. Pô, é gente pra chuchu. Gideão enfrentou, quanto que foi? Com 300, ele tinha que enfrentar 135 mil. Aliás, ele começou a batalha com 32. Ele ia para a batalha com 32. Deus falou para ele, não é muito. Misericórdia, você está de brincadeira? Aqui nós vamos ter que enfrentar aí pelo menos 4 camaradas cada um, você está dizendo que é muito? Não, tira, saiu 22 mil, ficou 10 mil. Bom, agora cada um tem que enfrentar 13. Aí Deus fala que é muito ainda? Você está de brincadeira? Eu não sou o super-homem. Você matar 13 camaradas, cada um tinha que matar 13, 14 para ser mais preciso, e 13,5. Você imagina. Aí Deus fala, ainda é muito. Quando ele tirou esse cara com 300, cada um tinha que matar 450. Era para ficar claro, somente com intervenção do Senhor. Somente Deus para fazer essa guerra. Então aqui a gente vê claramente que essas guerras tinham uma quantidade muito grande de inimigos. Israel teve grande medo, sentiram-se apertados pelo inimigo, porque os filisteus não eram poucos, e como eu acabei de falar para vocês, se esconderam em cavernas, buracos e penhascos, e muitos fugiram para além do Jordão, para a cidade de Gade e Gileade. Fugiram porque temeram os filisteus. O restante que ficou com Saul tiveram grande temor. O povo, na realidade, precisava agora confiar em Deus. Já tinham visto muitos milagres e tinham palavras, mas pela falta de fé, e sem a fé ficariam tomados pelo medo, e por isso muitos fugiram. Se não tiver fé, você vai ser dominado pelo medo. E quando você tem medo, o que você faz? Você se esconde, né? E aí a gente vê que muitos estavam escondidos em cavernas, além daqueles que fugiram. Saul oferece sacrifício e é reprovado por Samuel. Vamos ler aí, versículo 8 ao 12. Vamos ler aí. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul, trazei-me aqui holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu holocausto. Mas mal acabara ele de oferecer holocausto, eis que chegava Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou, o que fizesses? Respondeu Saul. Vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, ou seja, nos dias combinados, em que os filisteus já tinham se ajuntado em Micmas, eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim em Gilgal, e ainda não obtive benevolência do Senhor, e fui forçado pelas circunstâncias, e ofereci holocausto. Então, o que acontece aqui? O Senhor tinha dado uma determinação, aliás, Samuel tinha deixado claro para que ele esperasse lá por 7 dias. Que Samuel, o profeta que tinha a função de entregar a oferta, de entregar o holocausto. Não podia qualquer camarada achar que ele podia entregar isso. Nós vimos lá na lei. Eu ensinei para vocês. Então, tinha o sacerdote, tinha o levita. O levita não podia, em alguns lugares onde estava o sacerdote, não podia entrar, lá no tabernáculo. Se ele olhasse
E eu ministrei para vocês, que o cara só de olhar lá, via a arca lá, foi consumido. O outro, porque carregou, tocou na arca que balançou, foi morto. Então tinha, né? Tinha uma determinação do Senhor. O Senhor deu descrição para construir a arca todinha. Da mesma forma que foi lá com Noé para construir a arca. Noé não era carpinteiro. Tá? O Senhor deu toda a direção. E aqui o que acontece? Samuel deixou claro para ele que ele esperasse. Só que ele, afoito, quando viu que as circunstâncias estavam apertando e o profeta não chegava, ele se achou no direito de acalmar o povo aqui, eu vou entregar o holocausto, porque eu vou mostrar para eles que Deus está conosco, Deus vai aceitar tudo, vai aceitar o holocausto, está resolvido. Só que não foi bem assim, né? Saul não esperou 7 dias, vendo que Samuel não vinha, o que ele fez? Ele foi lá, né, e não respeitou aquilo que Samuel tinha falado para ele lá no capítulo 10, no versículo 8, para que ele esperasse, né? Que ele esperasse ele chegar para entregar o holocausto. Tanto que ele estava acabando de entregar o holocausto, ele já fica sabendo que Samuel estava lá. O Senhor não ia deixar o profeta chegar, nem adiantado, nem atrasado. Chegou no momento certo, só que ele, precipitado, viu que chegou o 7º dia, ele não esperou nem completar as 24 horas, foi lá fazer aquilo que não deveria ser feito. Não por ele, amém? Mas Saul não fazia nenhum ano que assumira como rei, movido por sua insegurança, começa a fazer o que bem entende. Preocupado em que o povo pudesse perder sua coragem e começasse a se espalhar, ele assumiu as prerrogativas de sacerdote e ofereceu o holocausto ele mesmo. Saul desobedeceu tragicamente tanto a lei de Moisés como as instruções do profeta. Então, além da lei que eu falei para vocês, tinha a instrução do profeta. Então, ele estava obedecendo aí duas constituições, uma do profeta e outra da lei, né? Sua desobediência custou seu trono. Olha quanto é importante. Ele vai falar, mas Saul não foi escolhido pelo Senhor. Mas a desobediência dele custou o trono. Então, muita gente perde algumas coisas na vida da gente. Fala, mas Deus não tinha isso para você? Tinha. Mas a desobediência te custou isso. Amém? Aí a pessoa fala, mas eu perdi meu casamento, porque eu perdi meu emprego, porque eu perdi isso, porque eu perdi aquilo. Mas Deus tinha falado que isso aí era para mim. Deus falou que era para você. Só que a desobediência te custou tudo isso. Então, presta atenção. Às vezes você está colocando a culpa em Deus e na verdade quem fez tudo isso foi você, não foi Deus. Mas logicamente, a gente sempre é muito mais fácil colocar a culpa no companheiro, né? Não é mais fácil? Adão lá, com a Eva, o que ele fez? Quando deu problema, ele falou, foi a Eva lá, ela comeu a maçã e falou para mim que era para comer, não sei o que, ele se escondeu. Lembra Caim e Abel, quando perguntou, cadê o seu irmão? Eu lá tive que dar conta do meu irmão, quer dizer, ele matou o camarada e depois teve que dar conta do irmão. E deve ser muito mais fácil colocar a culpa no outro, né? Quando você tem uma mulher, é mais fácil, né? Coloca na mulher, né? Então, o que acontece? Aqui a gente vê claramente que ele fez o quê? Ele se exibiu de toda a culpa aqui, tentando, só que isso ia custar o quê para ele? O trono. Vamos ler o versículo 13 e 14. Então disse Samuel a Saul, procedesses neciamente em não guardar os mandamentos que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Então Deus agora ia confirmar o reinado, porque ele tinha acabado de vencer, o Senhor estava dando vitórias para ele, ia confirmar o reinado dele para sempre, mas a desobediência dele, olha o que custou, e agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardasses o que o Senhor te ordenou. Então, você vê aqui, tinha o reinado para ele? Tinha. O Senhor tinha preparado coisas boas para ele? Tinha. Só que ele desobedeceu. Então, isso é uma palavra, eu sei que aqui é de estudo, mas se fosse uma ministração de domingo, eu sempre falo, mas se fosse uma ministração de domingo, eu ia falar para você, tá vendo? Deus fez na tua vida, mas você não preservou, você não isso. Então, começa a prestar atenção na palavra, porque além de a gente estar estudando as escrituras, entendendo o que aconteceu, é uma reflexão para a nossa vida. Né? Por que eu estou passando por certas situações? Desobediência. Você pode ter certeza. É desobediência. Né? Ou fruto do quê? Do pecado. Só que a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Né? Não sou eu que estou dizendo, é a Escritura. Então nós temos que tomar muito cuidado com as Escrituras. Né? Samuel partiu então de Gilgal para Gibeá e Saul contou o povo que se achava com ele e eram apenas 600 homens. Os filisteus enviaram seus saqueadores com o intuito de molestar os israelitas e os dividiram em 3 tropas, uma enviada para Ofra, que era a terra de Saul, outra para Bet-Aron e a terceira para o vale de Zeboim. Dividiu ali para quê? Para poder assustar os israelitas, né? O povo hebreu que estava completamente assustado. Aí vamos ler de novo aí o 19 ao 23. Amém?
Ora, em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito para que os hebreus não façam espada nem lança, pelo que todo Israel tinha de descer aos filisteus para molar a rédea do seu arado, e a sua enxada, e o seu machado, e a sua foice. Os filisteus cobravam dos israelitas 2/3 de um ciclo para amolar os fios das relhas e das enxadas, e 1/3 de um ciclo para amolar os machados e as aguilhadas. Sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e com Jonatas, porém se acharam com Saul e com Jonas seu filho, e saiu a guarnição dos filisteus, dos desfiladeiros de Micmas. Então, o que acontece? Aqui, o povo hebreu não dominava ainda essa parte de amolar, de tudo isso, que era uma coisa que os filisteus já estavam à frente deles. Só que acontece, eles pagavam para que eles pudessem amolar os seus instrumentos de trabalho, para que eles usavam na roça, né? Para colheita e para tudo mais, no arado. Só que eles proibiram que nem eles pagando não iam ter acesso a tudo isso. Porque se eles não tivessem acesso também, eles não iam ter ferramenta, não iam ter instrumento ou arma que pudesse ser usado nessa guerra. Então a estratégia aqui dos filisteus era enorme, né? A Idade do Ferro teve início no período do livro de Juízes, quando o mundo antigo encontrou uma nova e mais eficaz maneira de fundir o ferro, que até então não tinha. Então foram justamente eles aí. Nesta época, o povo de Israel não tinha mão de obra igual, e os filisteus proibiram o seu exército de exercerem a profissão lá em Israel. Com isso, a guerra tornava-se mais fácil para eles, uma vez que Israel lutava com armas inadequadas se comparado a deles. Era uma grande vantagem. Se não fosse o Senhor nessa guerra, estariam perdidos antes mesmo de começar. Então, se não fosse Deus para colocar ponto final para fazer nessa guerra, eles não tinham condições nenhuma. Por quê? Porque eles não tinham nem armamento. Só que, como eu acabei de falar para vocês, dei um exemplo muito, glória a Deus que o Senhor me deu esse exemplo, justamente de Gideão. Gideão com 300 venceu 135 mil. Se não fosse o Senhor, não tem para ter arma boa, não tem nada. Se o senhor não der ordem, você pode falar, eu sou o melhor cara, eu sou pós-graduado, eu fiz MBA na USP, eu tenho isso, você pode ter o diploma que for. Se Deus não dá ordem para você, querido, você não vai conseguir fazer, executar nada. Nós tivemos alguns testemunhos na Hebron de pessoas que foram contratadas para funções, né, em cargos aí, onde se exigia faculdade. Mas contratou a pessoa por quê? Porque você é servo de Deus. Teve uma das moças, eu não lembro agora, falou, eu te contratei porque você é servo de Deus, falou que era servo de Deus. Mas eu não tenho a faculdade, não importa, eu vou contratar você, não quero saber. Você tem as qualificações que eu preciso. Não tinha faculdade. Então a gente coloca um monte de limitações onde Deus não colocou limitação. Apenas uma ordem do Senhor, ele quer saber se você tem faculdade, se não tem faculdade, ele dá uma ordem e pronto, acabou. Amém? Capítulo 14 aí, vamos lá. Capítulo 14 é um pouquinho grande, mas acho que a gente consegue aí em nome de Jesus. A vitória de Jonatas sobre os filisteus. Vamos ler o versículo 1 e 2. Sucedeu que um dia, disse Jonatas, seu filho... Sucedeu que um dia, disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro, vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está do outro lado, porém não fez saber a seu pai. Ou seja, ele pegou o jovem, o moço lá com ele, passou para o outro lado, mas não avisou o pai dele que ele tinha ido, ou seja, não avisou Saul. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, que era a cidade onde eles moravam lá, debaixo da romeira em Micron, e o povo que estava com ele era cerca de 600 homens, como eu tinha acabado de comentar com vocês. Jonatas, então, sai com a empreitada contra os filisteus, juntamente com seus escudeiros. Naquela época, eles tinham guarnições em alguns pontos estratégicos. Então, não é que o cara, nesse caso em específico, não é que ele ia com uma guerra ferronha contra um monte lá, não é isso, tá? Tanto é que você vê que aqui está falando que Saul estava com 600 camaradas lá. Então, a guerra aqui é com um povo um pouco menor, com algumas guarnições de pontos específicos aí. Sem que seu pai o soubesse, ou o povo mesmo soubesse, claramente ele confiava verdadeiramente no poder de Deus, porque ele tinha avisado o pai, né? E enquanto os filisteus, tá todo mundo com medo, ele sai, vai lá ele com mais um camarada só, 2 caras, fala sério, ele confiar muito em Deus, né? Foi um ato de fé e não uma tola em irresponsabilidade e aventura. Ele teve fé, mesmo sabia que Deus ia fazer. Ele iria contra a guarnição dos filisteus, pois entendia que o Senhor os entregaria nas suas mãos. E que o sinal disso seria o quê? Vamos ver lá. Vamos ler o versículo 8 ao 12 aí.
Disse, pois, Jonathan: eis que passaremos aqueles homens e nos daremos a conhecer a eles. Se nos disserem assim passarei, até que cheguemos a vós outros, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disserem subir a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou em nossas mãos. Isso servirá de sinal. Então, sinal. Se o cara falar tudo é isso, a gente fica quietinho, passa lá, tudo bem. Se o Senhor deu outro sinal, é porque para nós enfrentar ele, que o Senhor vai dar eles nas nossas mãos. Dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram esses: eis que já os hebreus estão saindo dos buracos em que se tinham escondidos. Os homens das guarnições responderam a Jonatas e a seu escudeiro e disseram: subi a nós e nós nos daremos uma lição. Disse Jonatas ao seu escudeiro: sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então aqui Jonatas teve o sinal de que ele tinha pedido para o Senhor, ele falou para o seu moço: segue atrás de mim aqui, nas minhas costas aí, nós vamos enfrentar aí o povo aí. A resposta dos filisteus foi interpretada como um sinal de que estava à frente daquela empreitada e, portanto, garantia a eles uma vitória. A palavra de provocação dos filisteus foi transformada em um desafio para que os israelitas demonstrassem a fé que tinham a Deus. Nesta passagem, vemos claramente a marca da fidelidade de um servo fiel e seu aliado, porque ele falou com o servo dele lá: vamos lá. O camarada devia falar assim: Jonathan, eu gosto de você, mas, meu, com uma empreitada dessa aí, tô fora, né, meu? Vamos voltar a chamar seu pai, nós temos 600 camaradas lá, vamos vencer uma etapa de cada vez. Mas não, ele aqui foi um fiel escudeiro mesmo, ouviu o que o Jonathan falou, teve fé, né? Porque por mais que ele gostasse de Jonathan, fosse servo dele, meu, mas eu não vou. Mas ele teve fé também. E aí saiu e foram para essa empreitada. Independentemente de sua vontade, cumpre o envio. Segue a ordem de um líder sem questionar, mas com força e vigor. Não questionou nada, não falou nada, ele simplesmente obedeceu. E isso é a diferença do servo de Deus. O servo de Deus não questiona o líder, ele obedece e pronto, acabou. O líder, quem que é? O líder da igreja é a autoridade máxima, o sacerdote é com quem Deus fala. Então ali eu vou obedecer e não vou ficar questionando se está certo ou se está errado. Até porque a palavra de Deus diz o quê? Que do meu servo cuido eu. Se certo ou errado, Deus vai acertar com ele, não é problema meu. Amém? O que é possível ver aqui também que um posicionamento de coragem e ousadia de Jonathan, né? Que foi bem ousado aí. Os filisteus caíram diante de Jonathan e seu escudeiro matava atrás dele logo na sequência. Assim mataram perto de 20 homens em cerca de meia geira de terra, que seria aproximadamente 1.200 metros. Você vê que 2 camaradas aí mataram 20 homens, então era praticamente 10 homens para cada um. Né? Se não é Deus, fala sério, né? E outra, lembra que eu acabei de falar para vocês que eles tinham acesso a armamento que o povo hebreu não tinha, né? Não com a mesma qualidade e principalmente, como é que diz? Amolado, né? Então presta atenção aí. Houve grande temor, a atividade de Jonathan deu início um pânico entre os filisteus, acho que eles olhavam, meu, esses caras estão com alguma armação, porque 2 camaradas enfrentar a gente, alguma coisa tem por trás de tudo isso, né? Aí eles estavam com temor, quem acabou ficando com temor foi os filisteus. Um terror de Deus, literalmente, que dá a entender, quando diz na escritura, que houve um terremoto, que diz aí que a terra estremeceu. Então, talvez um dos temores, né, os estudos não são precisos quanto a isso, a escritura também só fala que a terra estremeceu, muito possivelmente tem um terremoto lá, e isso gerou o medo dos camaradas. Então, os sentinelas de Saul viram correndo de um lado para o outro grande multidão, e logo mandou que contasse quanto haviam saído da sua presença, e eis que souberam que apenas Jonas e seu escudeiro. Quando viu aquela multidão, aquele alvoroço, Saul falou: meu, conta aí para ver se aconteceu alguma coisa. Quem saiu da nossa presença e quem que saiu para saber o que aconteceu. E ele fica sabendo justamente o filho dele e o seu fiel escudeiro que saíram da presença deles aí. Vamos ler o versículo 18 ao 22. Vamos lá. Saul disse a Aias: traze aqui a arca de Deus, porque naquele dia ela estava com os filhos de Israel. Enquanto Saul falava ao seu sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus crescia mais e mais, pelo que disse Saul ao sacerdote: desiste de trazer a arca. Ou seja, não vai dar tempo, né? Então Saul e todo o povo que estava com ele se ajuntaram e vieram à peleja. E a espada de um rei era contra o outro, e o que houve muito grande tumulto. Também os filisteus dantes haviam hebreus
que subiram com eles ao arraial. E também esses ajuntaram-se com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel, que se esconderam pela região montanhosa de Efraim, que os filisteus fugiram, eles também perseguiram de perto pela peleja. E assim livrou o Senhor Israel daquele dia. A batalha passou além de Bet-Aven. Então, o que acontece? Quando o povo que estava escondido viu que os filisteus estavam fugindo de um número bem menor de israelitas, eles saíram para a peleja e ajudaram também eles aí. Uma observação aqui. Saul desistiu de trazer a arca, muito provavelmente aqui, porque devido à confusão, a demora para que a arca pudesse chegar, talvez se conturbasse aí. Poderia fazer com que ele perdesse a vantagem da confusão geral que estava sobre o acampamento dos filisteus. Então, muito possivelmente, a palavra não deixa muito claro, mas talvez ele falou, até que traz a arca para a gente enfrentar eles, a gente perde a vantagem desse tumulto que está. Vamos aproveitar o tumulto e vamos vencer essa guerra. Amém? Aí nós vamos logo na sequência, o voto de Saul. Vamos ler o versículo 24 ao 29. Amém? Estavam os homens de Israel angustiados naquele dia, porquanto Saul conjuraram o povo, dizendo: maldito o homem que comer pão antes do anoitecer, para que me vingue dos meus inimigos, pelo que todo o povo se absteve de comer pão. Todo o povo chegou a um bosque onde havia mel no chão. Chegando o povo ao bosque, eis que corria mel, porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração de Saul, que afinal era rei. Jonathan, porém, não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão e molhou no favo de mel, levando a sua mão à boca. Tornaram a brilhar os seus olhos. Então respondeu um dos povos a teu pai, conjurou solenemente o povo e disse: maldito o homem que hoje comer o pão que estava exausto. O povo e disse: maldito o homem que hoje comer pão. Estava exausto o povo. Então disse Jonathan: meu pai turbou a terra. Ora, vede como brilham os meus olhos por ter eu provado um pouco deste mel. Então, ele já falou: meu pai turbou a terra. Por quê? Olha como meus olhos estão brilhando. Pô, o povo estava exausto com a guerra. O mel traria um certo vigor, adrenalina, né? Você imagina toda essa guerra. Então, o camarada com fome, botar o cara no jejum depois de uma guerra, como você vai fortalecer o camarada para a guerra de novo? Deixa ele sem comer? Então, não era algo sábio. Então, Jonathan aqui também, tudo bem, que ele não fez de propósito, porque não sabia. Mas mostrou claramente que o pai dele não tinha pedido direção para Deus, né? Olha a situação. Saul não obedecia a Deus. O que Deus devia obedecer impunha sobre o povo e até sobre seu filho um jugo pesado, pois considerava que o sofrimento moveria o coração de Deus. Ele botou o povo ali em jejum, sem direção de um sacerdote, achando que Deus ia ficar com pena dele, né? Então, eu já falei para você que Deus não tem peninha de ninguém, né? Quem tem pena é galinha, né? Galinha, passarinho, enfim. Jonathan fez o que qualquer soldado sensato faria e se serviu de um pouco de mel enquanto perseguia os filisteus. Ele reconheceu a tolice daquela imposição arbitrária do pai, feita pelos soldados de seu pai. Saul é marcado por agir impensadamente sem considerar as consequências. Né? Não pensou em consequência nenhuma, saiu falando. E servo de Deus não sai falando, dando bom dia a cavalo como eu brinco, né? Tem que pedir direção de Deus, né? Fecha a boca na hora do nervoso, espera, Deus vai te dar direção. Sai falando demais e depois paga o preço daquilo que a boca professou numa hora de nervoso, né? A gente sabe que tem muita gente que na hora que tá nervoso, misericórdia, fala coisa que só Deus mesmo. Se o povo tivesse comido livremente dos despojos de suas forças teriam sido maiores, tanto que desta vez não houve grande derrota dos filisteus, que foram feridos em Micmas até Agilon, e o povo de Israel estava exausto. Ou seja, o que está dizendo aqui? Que a vitória deles poderia ter sido muito maior. Não foi porque o povo estava faltando vigor, estava faltando recarregar as energias. E o Senhor deixa o mel lá para o camarada comer e revigorar, Saul vai para o cara não comer, né? Então, eu falar, Deus não me ajudou. Deus colocou. Você inventou uma imposição que não estava escrita, quer dizer, não consultou a Deus. A história do barquinho lá que a bispa às vezes já contou, né? Ah, Deus vai mandar um barco para me salvar. Vai estar lá no naufrágio lá. Deus mandou, não, mas o barco que eu pedi não é esse, porra. Deus mandou um, mandou dois. Poxa vida, você esperou o quê? Esperando um navio para te resgatar? Ah, Deus não me ajudou. Lógico, morreu afogado. Deus mandou um, mandou dois, mandou três, você não pulou dentro do barco, esperando o quê? Né? Tá certo. O povo, então, tomou os despojos, porém os soldados israelitas começaram a comer os animais capturados dos filisteus, sem deixar
escorrer o sangue primeiro, o que era uma violação da lei, segundo o que nós vimos lá em Levítico capítulo 17. Não podia comer, né, sem antes escorrer o sangue, tinha todo um ritual aí. Saul percebeu a gravidade da ofensa a Deus e ordenou que fizesse uma mesa de pedra para cortar os animais e deixar que o sangue escorresse dele adequadamente, e mandou que avisassem o povo para que cada um trouxesse o seu boi e a sua ovelha ali, e também edificou um altar. Então, quando ele viu que estavam fazendo aquilo que não estava escrito na lei, né, estavam fazendo aquilo que estava escrito na lei, mas estavam desobedecendo, falou, constrói logo um altar e traz aqui, vamos acertar essa aresta aí para a gente não andar em pecado. E aí, logo na sequência, Jonatas é salvo pelo povo. Vamos ver o versículo 36 ao 39. Disse mais Saul, descansamos esta noite no encalço dos filisteus e despojemo-los até o raiar do dia, e não deixemos de resto um homem sequer deles. Disseram, faze tudo o que bem te parecer. Disse, porém, o sacerdote, cheguemos aqui a Deus. Então consultou Saul a Deus, dizendo, descerei no encalço dos filisteus, entregá-los nas minhas mãos, as mãos de Israel? Porém, naquele dia, Deus não lhe respondeu. Então, disse Saul, chegai-vos para aqui todos os chefes do povo e informai-vos e vedes qual o pecado que hoje se cometeu. Porque ele viu que Deus não respondeu, ele falou, tem algum pecado aí. Porque tão certo como vive o Senhor, que salva Israel, ainda que com meu filho Jonas esteja a culpa, seja morto. Porém, nenhum de todo o povo lhe respondeu. Ele falou, se Deus não respondeu, algum pecado tem. Se foi o meu filho, então que ele seja morto, Deus faça o que ele aprover aí, né? O silêncio do povo foi tomado ali, evidenciando, né, o que dá uma evidência de que o pecado que havia sido cometido no campo. Saul pergunta ao Senhor o que havia ocorrido. Seu nome, o nome do seu filho Jonatas saiu por sorte, ficando então o povo livre deste pecado. Porque quando puxaram lá, jogaram o Turim, saiu por sorte o filho de Jonatas, o filho de Saul, Jonatas. Então, quer dizer, o povo se eximiu desse pecado. Então, o pecado não é nosso, o pecado é só dele, ele que responda por si só, né? Teoricamente, seria isso. Saul, então, perguntou a Jonatas, que contou ao pai o que lhe havia feito. Comia um pouco de mel. Falou, eu estava com fome, viu o mel, não sabia de nada, falei, comi. Mas também que estava ele ali pronto para morrer. Olha que homem obediente, né? Saul declarou, então, que Deus poderia fazer o que bem lhe aprovesse. Seria certo que morreria Jonatas. Vamos ler no versículo 45 ao 48. Porém, o povo disse a Saul, morrerá Jonatas, que efetuou tamanha salvação em Israel? Tal não suceda, tão certo como vive o Senhor, não lhe há de cair no chão um só cabelo da cabeça. Pois foi com Deus que fez isso hoje. Assim o povo salvou a Jonatas para que não morresse. Saul deixou de perseguir os filisteus e esses foram para sua terra. Tendo Saul assumido o reinado em Israel, pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra os reis de Zobá e os filisteus, e para onde quer que se voltava, era vitorioso. Houve-se varonilmente e feriu os amalequitas e libertou a Israel das mãos dos saqueadores. Então, aqui, o povo livrou, no caso aqui, o povo livrou Jonatas dessa morte aí, né? O povo salvou a vida de Jonatas, isso não significava que outra pessoa não morresse no lugar, ou não fizesse uma oferta de holocausto, que tinha isso naquela época. O resgate poderia ter sido, né, a Bíblia não relata, um animal ou uma quantia de dinheiro, como nós vimos lá em Êxodo, tanto no capítulo 12, no 13 e no capítulo 30, fala sobre esse resgate aí, amém? Jonatas tinha liberdade no seu espírito e aliança com Deus, e por isso não ficou debaixo de um jugo de religiosidade ou religioso do seu pai, Saul. Na sequência, fala sobre a descendência, aí no finalzinho do capítulo 14, sobre a descendência de Saul. Pai de Saul foi Quis, os filhos foi Jonatas, Isvi e Malquizua. As filhas foi Merabe e Mical. E Mical, inclusive, foi dada depois por esposa aí, a Davi, todo mundo vai lembrar. E a esposa dele, Ainoá. General do seu exército era Abner, filho de seu tio Ner. Amém? Glória a Deus, pessoal. Bom, acabamos aí o capítulo 14, não consegui até o 15 aí. Na sexta-feira a gente retoma no capítulo 15. Amém? Glória a Deus.
Às vezes a escritura a gente tem que ler bastante. Eu sei que o assunto hoje, tem hora que parece ser maçante, mas é importante. Por quê? Porque a gente viu o posicionamento de Saul, que custou, hoje, se a gente fosse fazer um resumo do que foi ministrado hoje, custou o reinado dele, uma desobediência dele. Ele não desobedeceu com uma coisa simples, ele desobedeceu com aquilo que era lei. Ele não poderia ter entregado essa oferta, esse holocausto, no lugar do sacerdote. A lei era muito clara, e a lei ela não é para ser discutida. Não existe esse negócio, faz uma emenda, como a gente vê hoje no Tribunal Superior, faz uma emenda, manda para o Tribunal, isso não tem nada a ver com a lei de Deus. A lei de Deus é para ser cumprida, não é para ser discutida. Mas não dá para fazer isso, não tem acordo. É sim, sim, não, não. A palavra de Deus diz que é sim, sim, não, não. Passou disso, é procedência do maligno, é procedência duvidosa. E procedência duvidosa provém do maligno. Então, nós, servos de Deus, nós temos uma palavra só. Ou é sim, ou é não. Mas eu não quero desagradar a pessoa e ficar em cima do muro. Isso não existe. Servo de Deus não tem essa posição, não tem essa condição. É sim, sim, não, não. Aqui, Jonathan fez o quê? Ele foi lá, assumiu o que ele fez. Embora foi religiosidade do meu pai, eu fiz isso e estou aqui, pronto, acabou. Amém? Então, glória a Deus. Hoje nós vimos aí, então, do capítulo 12 até o capítulo 14. Na sexta-feira a gente retoma aí no capítulo 15, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, pessoal. Passei um pouquinho aí, 10 minutinhos. Peço desculpa para vocês, mas não dá para a gente parar na metade do capítulo. Amém? E diretamente de Mococa. Sexta-feira nós já temos a luz da palavra de novo em São Paulo. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus, encerrando a luz da palavra de hoje. Glória a Deus. Obrigado por todos aí que participaram. Amém? Os que estão aqui ao vivo também. Glória a Deus. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar por essa luz extraordinária. Obrigado, Pai, por esse momento na tua presença, por essa uma hora na tua presença, Pai. Quero te louvar, te agradecer, quero te pedir, Senhor, que essa palavra possa chegar aos 4 cantos dessa terra, Senhor, em nome de Jesus. Visita poderosamente a cada um que viu ao vivo, aqueles que vão ver na retransmissão, Pai, que possam compartilhar, que eles sejam usados como instrumento, Pai, em nome de Jesus. Pai, e aonde chegar o som da minha voz, Pai, que leve cura, que leve libertação, em nome de Jesus, Pai. E eu, como servo e ministro do Senhor, envio o teu povo, os teus servos, uma noite extraordinária, debaixo de poder, unção e autoridade, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, pessoal. Esta é Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja aqui te ama. Se não quiser um coraçãozinho, avisa para vir comigo, né? Então, pessoal, obrigado aí por todos aí, por ter ficado conosco aí. Glória a Deus. Uma noite abençoada. Pessoal do Relógio de Oração, mais tarde estamos juntos aí à meia-noite. Amém? Um beijo grande e tchau, tchau. Só um minuto. Facebook não. Vamos ver se a gente consegue. Rádio já foi. Pessoal do Facebook, vamos ficar mais um pouquinho aí.